Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Sem Conexão, onde a curiosidade vira conversa. Esse é o primeiro episódio de muitos que vão vir. Eu sou o Alisson Reis e junto com meu colega Matheus, vamos dar início ao primeiro episódio. E aí pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast novo Sem Conexão. Eu me chamo Matheus e eu quero agradecer a nossa parceira It's Media, que cedeu o espaço e os equipamentos para a produção dos nossos episódios. Então, se você gosta da nossa qualidade do som e imagem e quiser um trabalho profissional como esse, contrate a It's Media. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Siga a gente em todas as redes. E é 100, o número 100, Conexão com 2 O no final. Matheus, apresenta para nós a nossa convidada de hoje. Nossa convidada ilustre de hoje é treinadora de comunicação e oratória, desenvolveu um método próprio para melhorar a linguagem das pessoas com base em sua experiência no telejornalismo. Graduada em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela FADEP, atual Unidep, pós-graduada em Marketing e Comunicação com ênfase em oratória. Com mais de 20 anos de experiência na televisão, trabalhou como repórter na TV Sudoeste e na Rede Globo, conhecida hoje como Lulu... Quero ver acertar. Agora me confundiu. Nossa convidada de hoje, Adriana Lodovichak. Muito bem, acertou direitinho o sobrenome. Praticamente um trava-línguas. Lodovichak. Tá. Muito obrigada pelo convite. Eu estou me sentindo muito honrada em dar esse pontapé inicial aqui para a gente começar com o pé direito. O podcast Sem Conexão. Muito obrigada. É uma honra ser a primeira convidada desse podcast, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Nós que agradecemos por você ter aceitado o convite. E Adri, para começar, formada em jornalismo, como é que começou esse sonho? Onde que iniciou essa vontade, esse desejo de virar jornalista? Muito boa essa pergunta, porque essa pergunta na verdade, ela tem uma resposta que motiva muitas pessoas. Pode motivar muitas pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, esse meu jeito hoje de estar super à vontade aqui diante das câmeras, de um microfone, não foi sempre assim. A faculdade de jornalismo entrou na minha vida justamente porque eu era uma adolescente muito tímida, muito introspectiva, gostava de ficar sozinha, gostava de ler, me escondia atrás dos livros, adorava escrever poesia e por conta disso eu tinha dificuldade em socializar com as pessoas. Então o meu universo era esse, era ler, estudar, escrever. E um belo dia, quando eu estava lá em dúvida, perto dos meus 17 anos, do que eu faria de faculdade, a minha mãe falou: por que você não faz jornalismo? Você gosta tanto de ler e escrever? Eu falei: quer saber? Eu vou fazer jornalismo, porque eu vou trabalhar em jornal impresso. Fiz vestibular, passei, cursei a faculdade de jornalismo sempre muito tímida, tanto que meus professores podem confirmar. Quando tinha trabalho prático da disciplina de telejornalismo, eu era roteirista. Eu escrevia o roteiro e dava para outra pessoa apresentar. Mas eu não ia para frente das câmeras. Então, nasceu justamente por isso, porque eu gostava de me esconder atrás dos livros, atrás da escrita, por timidez e por introspecção. Jamais imaginei que um dia na minha vida eu trabalharia em televisão. Tanto que, enquanto eu estava na faculdade, o meu primeiro estágio foi em jornal impresso. E logo, nas primeiras vezes que eu tive que sair para fazer uma reportagem, eu me frustrei. Aí eu descobri que não era bem assim a realidade. Por quê? Porque eu precisava entrevistar as pessoas. A reportagem era escrita, era para um jornal impresso. Mas eu precisava fazer perguntas, eu precisava conversar com as pessoas, eu precisava olhar nos olhos das pessoas. E esse era o meu grande desafio. Então, ali eu comecei essa preparação para aquilo que depois virou repórter de TV. Mas a minha entrada no jornalismo foi justamente por isso, porque eu gostava de me esconder atrás dos livros. Hoje você é uma das alunas com o maior exemplo da Unidep. Todos os professores falam do tanto que você cresceu e se destacou no mercado após a faculdade. No meio do curso, nesse momento difícil, você pensou em trocar de curso, mudar de faculdade ou fazer outras áreas? Essa dificuldade que você falou que teve em se apresentar, no geral, você era escritora, bem dizer, mas não chegava a entrar na frente da câmera. Matheus, eu nunca pensei em desistir porque eu gostava muito de escrever. E isso eu nunca tive dúvida. Até hoje. Eu escrevo textos, eu escrevo às vezes roteiros para vídeos e depois, quando eu pego esses roteiros, um tempo depois, com toda a modéstia eu vou falar, tá? Eu penso assim, caramba, fui eu que escrevi isso. E eu não performo dessa forma quando eu estou falando, da mesma forma como eu escrevo.
E eu não pensei em desistir porque eu sempre almejei o jornal impresso. Mal sabia eu que estaríamos diante, poucos anos depois, praticamente do fim do jornal impresso. E o que teria sido da minha vida profissional, claro, né? As portas se abrem para você procurar novos horizontes aí, as pessoas profissionais se reinventaram, quem trabalha em jornal impresso, quem trabalhava, mas eu nunca pensei em desistir, mas eu sempre pensei que esse seria o meu escape, era por ali que eu ia fugir, gostava mesmo de escrever. É interessante você falar que era um desafio para ti se apresentar para outras pessoas, aparecer nas frente das câmeras, sendo que para nós também é. Eu e o Matheus, a gente é videomaker, a gente é acostumado a ficar atrás das câmeras, operando elas, e ficar na frente delas é um desafio absurdo. Parece que você fica nervoso, você não consegue reagir muito bem, ainda mais no estúdio da X-Media, muitas luzes, muitas câmeras. E então é legal ver, tipo assim, que você, que é uma pessoa que já trabalhou muitos anos com isso, no início também tinha uma dificuldade absurda com isso. E já pegando o gancho com o final da sua fala, como que surgiu, como que a TV entrou na sua vida? Você foi atrás, apareceu uma oportunidade? Como é que foi sua história na televisão? Alisson, você falou, né, as pessoas, como intimida esse ambiente, gente, vocês não fazem ideia, tem uma câmera aqui, outra ali, tem o fotógrafo que está mirando outra câmera para mim exatamente agora aqui, outra câmera aqui, isso intimida. Por quê? Porque é como se a gente estivesse numa berlinda, num paredão, nós estamos na mira, e o nosso medo, puxando agora para esse lado, Alisson, o nosso medo não é de falar em público, ninguém tem medo de falar, nós somos seres humanos. A única espécie que tem essa capacidade de se expressar sobre os pensamentos e sentimentos com a fala. Nós não temos medo disso. O nosso medo é de errar, ser julgado, desaprovado e que as pessoas nos tirem do convívio delas. Esse é o nosso maior medo. Isso fere o nosso senso de pertencimento, é uma necessidade do ser humano. Então, esse é o nosso maior medo, né? Que seja alvo de deboche, que vire meme e por aí vai. E como que eu entrei na TV? Eu entrei para o telejornalismo também por excesso de timidez. Olha só, estava eu lá no último semestre da faculdade de jornalismo, quando o coordenador chega e fala: Adriana, temos uma vaga para repórter na TV Sudoeste e eu gostaria muito que você fizesse o teste. E eu respondi para ele: não, eu não vou fazer. Eu não vou trabalhar em televisão. Eu tenho muita vergonha. E ele falou: você vai fazer esse teste. Se você vai passar ou não vai é outra história. Mas eu praticamente estou te obrigando a fazer. Vai lá e faz. Depois a gente resolve. E eu fiz o teste junto com outras 9 meninas, porque a vaga era para uma repórter mulher na época. E eu acredito que eu estava tão sem vontade de passar, porque eu não queria aquilo para mim. Perdeu a vergonha. Que eu fui sem nervosismo, eu fui tranquila, eu queria mesmo que desse errado. Fiz o teste e no dia em que o diretor da TV Sudoeste foi até a faculdade para anunciar quem tinha sido selecionada, eu vi aquelas meninas nervosas, elas queriam aquela vaga e eu não. E eu fui a selecionada. Diante de todas aquelas pessoas na mesa, eu tive vergonha de dizer não, eu não quero. E eu comecei a trabalhar na TV porque eu tive vergonha, porque eu não tive coragem de dizer que eu não queria trabalhar na TV. A pessoa é tão introvertida que ela não consegue dizer nem um não. Não, eu não consegui dizer não. A vergonha consome a gente por dentro. Assim como nós que estamos começando nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio aqui hoje, pessoas do mundo inteiro todo dia querem começar de alguma maneira. E hoje não tem como fugir das redes sociais, da televisão até que não está tanto hoje em dia, mas o streaming no geral, produção de conteúdo, até mesmo uma foto no perfil. Que dica você dá para essas pessoas que estão começando a criar conteúdo, para se livrar da timidez? Ou melhorar a oratória no geral, para um TikToker, para um cara que cria conteúdos, até para o jornalismo novo que tá chegando aí, que às vezes não tem tanta informação. Matheus, tem uma pesquisa muito famosa no campo da oratória que diz que, entre as pessoas que foram entrevistadas durante essa pesquisa, a maioria, mais de 50%, respondeu
ter mais medo de falar em público do que, inclusive, da morte. Porque essas pessoas diziam, se eu morrer, eu já morri, já foi. Agora, se eu falar em público, e se eu falhar? E se eu falhar? E se rirem de mim? E se eu passar vergonha? Então, as pessoas têm esse receio muito grande de falar em público e errar e falhar. Mas a gente também precisa entender que essa autoconfiança que nós buscamos, ela é uma jornada, é um caminho. Eu não vou ser uma pessoa autoconfiante se eu um dia não começar a trilhar esse caminho para me autoafirmar, para ganhar confiança em mim na hora de falar. É como vocês estão começando hoje um projeto novo. O coração acelera, dá aquele nervosismo, a gente quer fazer o nosso melhor, é normal. No segundo, esse nervosismo vai ser menor. No terceiro episódio, vai ser menor ainda. Daqui a pouco, vocês vão sentar aqui e vocês vão se divertir. E esse coração não vai mais disparar com isso. Aí vai ficar aquele friozinho na barriga de querer sempre fazer melhor. Então, tem uma pesquisadora americana que eu gosto muito, que eu trabalho muito conteúdo dela dentro dos meus treinamentos, dos meus cursos e das mentorias, que é a Amy Cuddy. E ela fala o seguinte, você não precisa ser uma pessoa autoconfiante nas primeiras vezes que você for fazer algo pela primeira vez. Isso é praticamente impossível, mas você precisa aprender a fingir. E calma. Atuar. É um jogo de, exatamente, você atuar, você utilizar. A pesquisa da Amy Cuddy demorou muitos anos até ela descobrir por que algumas pessoas são tão populares, socializam tão fácil, têm tamanha autoconfiança, enquanto outras ficam com aquela linguagem corporal enxavidas, fechadas, não querem socializar. É muito um jogo de você colocar o seu corpo para a forma como as pessoas vão te perceber e para a forma como você vai se sentir. A tua linguagem não verbal, ela não só influencia na percepção que as pessoas têm. Opa, o Matheus é um cara seguro, está confiante lá diante do microfone, ou o contrário. Mas também determina a forma como o teu cérebro sente você. E se o teu cérebro te sente que você... o Matheus está confiante. A postura dele está de confiança. Você vai se sentir assim. E isso vem para a tua fala. E as pessoas vão te perceber assim. Então, é um jogo que você precisa começar a interpretar, a fazer de conta, até que você se torne uma pessoa confiante. E ela fala justamente isso, finja até que você se torne. Você falou Amy Cuddy? Isso. Você falou dela agora, eu lembrei de uma questão muito interessante que eu queria falar para você já antes até mesmo do podcast, mas agora que já estamos aqui. Quando você começou, tinha um ídolo, alguma pessoa que você se inspirava a se tornar quem você se tornou hoje? Na TV? Na TV, ou no jornal, ou um escritor famoso, qualquer pessoa que tirava você da cama de manhã para te motivava a ser quem você é hoje. Olha só, Matheus, eu não tinha assim um ídolo em específico, mas eu cresci como a maioria, acredito, da minha geração, aqui principalmente nessa região sudoeste do Paraná, que é uma região bastante agrícola. Eu cresci com o hábito de assistir o Globo Rural. Os meus pais no domingo. Eu amava assistir o Globo Rural desde criança. Imagina, não tinha internet no meu tempo, era TV. Televisão. E eu gostava daquilo. Então eu sempre brincava, a minha brincadeira preferida era essa. Eu não sonhava, não pensava, eu vou trabalhar na televisão quando eu crescer. Mas era a minha brincadeira preferida. Eu lembro que eu pegava das caixas de papelão, aquele retângulo que era a tampa, e eu rasgava ali para fazer a minha ficha, como se eu fosse apresentadora. Lembra aqueles apresentadores que seguravam? Quantos anos isso? 5, 6 anos era a minha brincadeira. E eu pegava um gravetinho do quintal de casa, espetava um limãozinho na ponta e eu passava a manhã brincando nas plantas, que eu era repórter do Globo Rural. Falando fazia o microfone com limão. Um gravetinho e um limãozinho espetado na ponta. Era o brinquedo que eu amava quando eu era criança. Pena que eu não tenho nenhuma foto disso. E eu só fui me lembrar disso quando a minha primeira matéria entrou no Globo Rural no domingo de manhã. Eu estava no sofá assistindo... E eu me lembrei daquela cena. Eu pensei, caramba, olha, aconteceu. Era a minha brincadeira preferida. E eu acredito muito nisso, que quando a gente sonha de uma forma que você visualiza as coisas, que legal. Um dia acontece. Não, que legal. E já puxando esse gancho, Rede Globo, né? Foram muitos anos nessa vida, Globo / RPC, a filial, Isso. né?
A Globo, para nós, é a maior referência de televisão do Brasil. Maior audiência. Maior audiência. A Globo já foi uma das maiores do mundo. Você não é até hoje. Como que foi? Com quem que você conversava? De novo, eu tenho a certeza que isso tudo era para ter acontecido na minha vida, porque eu acredito muito em fazer a nossa parte, acordar cedo, trabalhar, se dedicar, fazer o que a gente tem que fazer. Mas as coisas simplesmente aconteceram na minha vida, assim como esse primeiro teste para a TV, que eu não queria fazer, o coordenador do curso da faculdade me obrigou. A RPC entrou na minha vida da mesma forma. Estava eu aqui, trabalhando na TV Sudoeste, já há quase 2 anos que eu estava ali. E eu tinha um relacionamento muito bacana com as pessoas. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, me relacionar bem. Vocês dois sabem. Eu já trabalhei com vocês. Eu sou assim, eu não sei lá, friamente, abriu a câmera, abriu um sorriso falso e vamos gravar. Pelo menos eu acho que é assim que eu sou. Eu gosto de me relacionar bem com as pessoas. Eu preciso disso. E eu acabei criando amizade com o João Tosta, que era o cinegrafista da RPC na sucursal Pato Branco, enquanto eu produzia as minhas reportagens para a TV Sudoeste. E o velho, né? A gente sempre chamou ele de velho, o apelido dele é velho. E aí ele sempre dizia, um dia eu vou te colocar na RPC, um dia eu vou te colocar na RPC. Mas eu nunca me achei capaz, eu pensava que eu não tinha perfil para trabalhar, não me achava capaz de trabalhar numa emissora, de segurar um microfone com a logo da Rede Globo. E um dia aconteceu, pediram para que... lembram das fitas cassete? Entraram em contato, pediram para que eu enviasse uma fita cassete com algumas reportagens minhas, porque tinha aberto uma vaga para sucursal aqui em Pato Branco e precisavam de uma repórter. Aí eu cheguei para o editor ali na TV Sudeste e falei, separa umas matérias aí, mas isso não vai dar em nada. E que eu preciso mandar para eles. E aí ele separou, gravou umas reportagens minhas, eu enviei. 2 ou 3 dias depois me chamaram para a vaga. Foi um negócio surreal. Imagina, eu que estudei em escola pública a vida toda, saí de uma cidade pequena, Renascença, com cerca de 6 mil habitantes, venho de uma família simples, então talvez eu nunca me achei no direito de almejar algo tão grande para a minha vida, porque eu sempre vi aquilo como grandioso. E de uma hora para outra, assim, você está com 23 anos, está segurando o microfone da Globo, foi uma escola incrível. É um peso diferente, né? Talvez para a geração mais nova que a gente, por exemplo, entenda isso, não né? entenda o peso que é a Rede Globo, porque hoje com as redes sociais, ela disputa espaço, né? Mas na época, a Globo sempre foi referência e, por exemplo, nós da It's Media, a gente transmite jogos, e já transmitimos jogos para a Rede Globo, para o Grupo Globo. E eles são muito protocolares, são certinhos, eles se importam com qualidade. E todo detalhe importa, né, Alisson? Todo detalhe importa. Todo detalhe é muito importante. Umas coisinhas assim que a gente não... No nosso dia a dia a gente não se importa, eles levam muito a sério isso. Então, tipo, é interessante saber que uma pessoa teve lá e viveu com isso. Tipo, e, inclusive tinha muita cobrança. Tinha um roteirozinho que tinha que seguir, não podia fazer tal coisa, tem que ser assim. Às vezes você quer fazer uma entrevista diferente, eles, não é assim que faz, tem que ser do nosso jeito. Alisson, eu sou do tempo em que eu vivi, eu acredito que os últimos anos assim, do telejornalismo em que tinha esse glamour muito maior. Hoje você vê reportagens feitas, o pessoal entra ao vivo com o celular. Na nossa época, imagina, eram somente com câmeras profissionais, com esse cuidado todo que você já conheceu aí, de enquadramento, tudo era nos mínimos detalhes. E sim, não tinha passar um erro de português, não passava. Tesoura do editor, tudo era cortado. E sim, eu concordo, porque era um padrão Globo de jornalismo e aquele padrão precisava ser mantido. Era muito diferente da TV Sudoeste? Muito diferente, porque assim, eram muitos profissionais, eram muitos editores envolvidos para uma matéria. A matéria era um produto final que passava pela mão, pelos olhos, pelos ouvidos de muitos profissionais. Então era uma realidade bem diferente, muito diferente. Fonoaudiólogos, estilistas para cuidar da roupa. Imagina uma roupa amassada, uma mancha de suor. Você podia estar na lavoura fazendo uma reportagem de colheita da soja, por exemplo. Se tivesse uma mancha de suor na tua roupa,
Ia cortar aquela passagem, aquela hora que você estava aparecendo com essa mãe. Não podia, porque tinha que estar tudo muito bem feito. Mas daí como é que faz? Aí você se atenta para o tecido que você vai usar, se atenta para a cor da roupa que você vai usar, para que isso não aconteça, porque suar é do ser humano, mas nós tínhamos a obrigação de tomar todos os cuidados para aquilo não aparecer na imagem, entende? Então era uma série de fatores que nos eram cobrados. E que sim, eu concordo, eu acredito que aquele padrão Globo de jornalismo fez história, foi uma escola de ouro que não tem preço, o que eu aprendi, o que eu vivi lá dentro, e foi sempre nessa base da cobrança, porque todo mundo lá tinha a sua pontinha a zelar, a estilista, todos os repórteres precisavam comunicar uma boa imagem, junto com a informação. Hoje que eu trabalho a oratória, que eu trabalho o desenvolvimento da comunicação, muita coisa eu aprendi lá dentro e muita coisa eu só entendo hoje. E esse padrão de qualidade da Globo, ele é muito marcante, porque eu lembro de muitas reportagens que a Globo fez que até hoje fica na memória. Uma delas, que talvez o Matheus se recorde, eles fizeram uma reportagem uma vez que onde você se molha mais, correndo ou caminhando? Assim. Cara, eles se importavam em qual tanto situação, né? em qual situação, que isso é uma coisa que toda vez que chove e eu tô na rua, eu caminho. E eu não sei se isso é verdade ou não até hoje. Mas a Globo, disse que você se molhava menos caminhando. Então, hoje, se eu tô sem guarda-chuva, eu vou caminhando. Você pega mais gotas. Você pega mais gotas quilômetro quadrado. E eu sou corredora de rua, vou dizer que a percepção... Você se molha muito mais correndo. Isso é fato, eu já senti isso, já vivi isso. Vem muito mais... Aumenta a velocidade do teu carro quando você está dirigindo na chuva. É uma discussão muito séria, porque se você demora muito para chegar até um lugar, você também vai estar molhando o tempo todo. Então, eu acho que não tem diferença nenhuma. Eu acho que os dois tem, a tua velocidade vai pegar os vai de encontro com a velocidade da água. Enquanto corredor que já corri na chuva... e chegar em 15 minutos de chuva é complicado. Eu acho que a gente fica 2 horas aqui e não vamos chegar a uma conclusão. Isso é verdade. Mas, enfim. E falando sobre preciosismo, qualidade, puxando mais na área da jornalística. O jornalista, ele já teve mais, como eu posso dizer, mais reconhecimento da população. E muito porque tinha que ter formação, tinha protocolos, você tinha que se informar bem, você não poderia lançar qualquer coisa. Hoje, na minha opinião, eu acho difícil achar um repórter que eu confie 100% na informação dele. Porque com as redes sociais se busca muito velocidade. Quem lançar primeiro tem mais acesso. Ou se você tem que bater meta, por exemplo. Você tem que lançar qualquer coisa só para atingir a atenção das pessoas. E eu acho isso amadorismo. Porque eu acho que você está brincando com a informação e com o tempo das pessoas e com que elas vão conversar com as outras pessoas, sabe? Eu tenho medo, às vezes, de conversar com uma pessoa sobre tal assunto, porque eu não sei se realmente aquela informação é verdadeira. Verídica. E antes, cara, você se dava muita moral pro repórter. Fora que hoje qualquer assunto é muito delicado. Hoje o pessoal então, tem muitas opiniões. Eu gostaria de saber, como é que você enxerga o jornalismo hoje e os jovens que vão entrar? Alisson, o que eu penso em relação a isso? Eu sou de um tempo onde as fontes de informação... O repórter era, assim como o slogan lá do Repórter né, testemunha ocular dos fatos. Nós nem todos os fatos chegávamos ao mesmo tempo, mas na maioria das coisas nós íamos em loco. Acontecia um acidente, a gente ia até o local. Principalmente nós da TV, porque uma reportagem você não constrói sem a imagem. Então tinha todo esse cuidado de ir até o local. Quando você fala da Globo, eu sou uma privilegiada, sim, em ter trabalhado em um tempo onde tudo era questionado. E na nossa cartilha, digamos assim, na nossa linha editorial, embora eu não entro nesse assunto, porque eu já não acompanho mais telejornalismo como eu acompanhava, muito se questione sobre imparcialidade, e ela é questionável, sim, porque são seres humanos conduzindo uma reportagem por N questões. Mas a imparcialidade no meu tempo de RPC, de telejornalismo, era algo muito questionado, muito. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma reportagem de um acidente que envolveu 6 carretas entre Mariópolis e Clevelândia. Foi uma cena horrível
E na construção da reportagem eu acabei dizendo que um dos caminhões vinha no sentido tal a tal. E o editor me disse, tem a fonte oficial, o policial rodoviário dizendo que realmente esse caminhão vinha nesse sentido? Aí eu falei, não, mas tudo leva a crer. Ele falou, não, tudo leva a crer não é fato. É fake news. É uma interpretação, Matheus. Então, assim, o repórter, ele precisava se ater aos fatos. Nós éramos condutores e noticiávamos fatos, não a nossa interpretação e o nosso ponto de vista. E isso era muito cobrado. Isso era muito questionado. Porque, olha aí, daqui a pouco essa reportagem pode servir para uma prova judicial. E se o repórter afirmou que vinha, pode causar um erro aí, um equívoco. Então, esse zelo era muito grande pela informação. Pode acabar sendo taxado como a informação incorreta e tal, Isso. E acabar gerando polêmica depois por maus olhos, né? Exatamente. Você teve mais de 20 anos de carreira no telejornalismo no geral ali e viu uma evolução muito grande do tempo que você começou até os dias de hoje. O que você acha que mudou tanto assim? Foi a facilidade da entrega do material? Foi as informações que chegam com mais velocidade, por terem... A internet, no geral, facilitou bastante as informações. Tudo isso, Matheus, tudo isso aconteceu. Eu vi... Quando eu estava saindo, nos meus últimos tempos ali de TV, eu já tive a oportunidade de passar a mão no meu celular e ir lá com um fone de ouvido, de fio mesmo, entrevistar uma pessoa, mas garantir aquela notícia simples do jeito que deu no ar. Porque... houve um tempo em que isso não era aceitável. O jornalismo foi flexibilizando. Por quê? Porque a notícia, como você disse antes, Alisson, a notícia está aqui, as pessoas... Aconteceu alguma coisa em qualquer lugar do mundo, em questão de minutos, está todo mundo sabendo, as imagens já estão correndo. Então, o jornalismo precisou se flexibilizar, porque se eu esperar, se eu depender de tudo, ter um cinegrafista com uma câmera profissional para se deslocar até aquele lugar, a notícia está velha, está ultrapassada. Então, esse ponto positivo. Ponto negativo é que isso abriu margem para aquilo que você falava antes, fake news. E aí, o ponto delicado, sensível dessa história é até onde o jornalismo se adaptar a essa velocidade que a informação acontece hoje, ele ainda continua sendo aquela fonte confiável de informação ou se perdeu no caminho, na pressa por chegar junto com as redes sociais. Então, esse é um questionamento, esse é um assunto bastante delicado. Mas eu conversava até com um colega, um ex-colega apresentador, semana passada, que mais do que nunca, nesse momento, eu acredito que a gente começa agora a equilibrar essa balança, sabe? A gente viveu essa euforia toda da rede social, todo mundo é repórter, todo mundo noticia, todo mundo é juiz da verdade nas redes sociais, mas eu acredito sim, eu ainda acredito, posso estar muito enganada, mas eu ainda acredito que os veículos de comunicação vão reassumir, os bons veículos, esse lugar de ser uma fonte confiável de informação. E é esse o papel dos veículos de comunicação diante de tanta fake news. É deles a obrigação de checar de fato aquilo e levar a informação com credibilidade e seriedade. Você, como eu falei antes, no telejornalismo há mais de 20 anos, você tem... Posso estar enganado, pode ser muito o meu feed, né? Que aparece bastante acidente, coisas ruins e poucas coisas boas, poucas notícias boas aparecem pra gente. A tragédia, ela vende mais, né? Parece que ela fica mais presente. O pessoal parece que quer buscar essa tragédia. Eles querem divulgar porque isso que choca as pessoas. Quando você estava na televisão também era assim, parece que você queria talvez uma notícia boa para mostrar, mas às vezes era coberta por uma ruim por dar mais visualização. Acontecia muito isso? Sim, Matheus. Eu, particularmente, nunca fui aquela repórter que se identificava com matérias policiais, com esse tipo de informação. Mas são notícias que têm uma relevância social. Por exemplo, acidentes nas rodovias da região sudoeste. As nossas rodovias... Acontece muito acidente, eu vi números esses dias aí assustadores. Quantas pessoas perdem a vida nas rodovias. Então, qual é
a necessidade de você noticiar isso, a morte pela morte? Não, é o alerta, é o serviço social, é a orientação, é a informação, reforçar aquela velha história da prudência, da atenção ao trânsito, do respeito à sinalização, essas questões. Então é daí que nasce a importância de você noticiar esse tipo de informação. Não tem como não dar uma notícia dessa. Mas sim, e isso é ocasionado pela necessidade das pessoas, porque qual é a matéria-prima do jornalismo? É a atenção das pessoas. Então eu preciso, dentro da oratória a gente fala, eu não falo aquilo que eu quero, eu falo o que as pessoas precisam saber. E de onde vem essa necessidade do ser humano de gostar tanto de notícia trágica? Vem da evolução da nossa espécie. A nossa espécie dominou o planeta por quê? Se reunindo em grupos, diante de uma fogueira, nas cavernas, à noite, contando onde existia ameaça. E foi dessa comunicação de notícias que nos deixavam, que serviam para a nossa sobrevivência, que nós fomos evoluindo. Então, sim, o nosso cérebro tem essa tendência a consumir mais, a já acionar um botãozinho de alerta ali, um mecanismo de alerta quando eu vejo uma notícia ruim. Porque, opa, pode ser uma forma de sobrevivência, pode ser uma notícia que vá me tirar do perigo. Pode ser um aviso, é um alerta nosso, é um mecanismo mais, né? do nosso quando cérebro, você tá naquela Matheus. situação, você fica pensando naquele acidente que aconteceu e desvia Exato, do problema. E as pessoas têm a tendência de gostar de fofoca, né? Oxi. E eu, propriamente dito, entre os meus amigos, assim, quando a gente sai, nossa, a gente fala sobre muitas coisas e muita fofoca, sobre pessoas. E, fulana engravidou com tal fulano, e assim vai, né? Aí, deixa eu fazer um parênteses. Posso te cortar? Posso te interromper? Sim, claro. Você sabe por que o ser humano gosta tanto de fofoca? Não sei. Você sabia que ativa no nosso cérebro? Por isso que, trabalhando com comunicação, eu fui para o campo da neurociências, porque eu queria entender os porquês lá dentro do nosso cérebro. Por que nós gostamos tanto de fofocar sobre a vida alheia? Quando eu falo mal da vida dos outros, o meu cérebro ativa em mim a produção de dopamina. Dopamina, a sensação de recompensa. Olha só o outro lá, a vida dele está acabada, a vida dele está não sei o quê, eu estou falando mal, eu estou desgraçando a vida daquela pessoa, automaticamente eu estou sentindo prazer nisso. Um ego. E estou me sentindo melhor, olha só, minha vida está muito melhor que a dela. Veja como nós somos cruéis. É muito cruel. Não, e é assim que funciona. Cada conversa de bar que a gente tem com os amigos, a gente dá graças a Deus que não tem nenhuma câmera filmando, porque senão é cada absurdo que sai na roda de conversa que... Tem que tomar cuidado. Não, e você falou... tipo, a comunicação com os amigos, numa área privada, cara, a gente se solta, a gente dança, a gente fala alto, a gente grita. E assim, no podcast, a gente fica nervoso. E as pessoas têm essa dificuldade. E hoje você ensina as pessoas, principalmente para a vida social, mas também para o trabalho. O que é o seu curso de oratório? O que as pessoas aprendem? A postura, comportamento? Qual que é o seu curso que você oferece para elas? Alisson, juntando toda essa minha história, eu, uma adolescente muito tímida, que caí no telejornalismo, precisei vencer todos esses meus medos, essas minhas travas de entrar ao vivo. Imagina, uma pessoa tímida ter de entrar ao vivo carregando o microfone com essa logo que a gente falou, com esse peso de não poder errar, porque se eu errasse, eu sabia que depois vinham todas aquelas correções. E aquilo para mim também era difícil, lidar com as críticas, porque você já tem o medo do julgamento, então, né, é uma pessoa insegura. Tudo isso, juntando esses 15 anos de telejornalismo que eu fui aprendendo na prática, depois me especializando na parte da oratória, estudando até hoje, eu sou uma eterna estudante do campo da comunicação, das neurociências, do comportamento humano, eu juntei tudo isso para ajudar as pessoas a passarem por esse caminho que eu passei e fazendo com que elas economizem tempo. Não é preciso 20 anos lutando contra os medos, contra as inseguranças para conseguir esse posicionamento, conseguir esse lugar de estar aqui diante do microfone conversando com vocês de boa. Então é isso que eu ajudo as pessoas, que eu passo para as pessoas hoje através de cursos, de mentoria individual,
que é você melhorar a tua comunicação, não só a oratória, porque a oratória é a arte de falar em público, é aquela performance que as pessoas buscam para o palco. Mas eu digo, um bom comunicador é um bom orador, mas um bom orador nem sempre é um bom comunicador, porque você pode ver uma pessoa em cima do palco performando, dando um show, mas no dia a dia é uma pessoa cheia de conflito. Em casa, por exemplo, porque não sabe escutar, porque não sabe conversar direito, não sabe respeitar o turno de fala, não se comunica bem com os seus pares. Então, juntando tudo isso que eu estudei muitos anos, trabalhei, vivi tudo isso na prática, hoje eu ajudo as pessoas a enfrentarem esses monstros que um dia eu também enfrentei. Esse medo de errar que a gente tinha conversado antes vem desde da escola, né? Porque na escola você tem que apresentar o trabalho dos teus amiguinhos, teus colegas, já fica na frente de todo mundo, ali desde cedo você aprende. Depende do caso, porque você tem um medo de julgamento, de ser vaiado, e até na faculdade, mesmo na faculdade, tá todo mundo ali em busca do sonho, até naquele momento você ainda tem medo de se abrir, tipo, um assunto que você tem domínio, você estudou bastante, você conhece bem aquilo, e mesmo assim, na hora que chegar lá na frente, tá, pensa, eu lembro... Congela. No meu TCC, 15 minutos, cara, eu ficava pensando, cara, como que eu vou falar, resumir um projeto que demorei meses para fazer em 15 minutos? Cara, aqueles 15 minutos não passavam. É uma eternidade. É uma eternidade. E no meu TCC tava cheia a sala ainda. Você fica travado, você olha pro púlpito assim e fica, meu Deus do céu, termina logo. Então, eu acho que nem falou, não é só falar, né? Saber se comportar, saber reagir em momentos de pressão social. E quando você entra num assunto e trava, por exemplo, travei agora há pouco, você saber sair daquilo. E errou, faz parte, segue. Não tem... Alisson, sempre falo, uma das coisas que as pessoas mais têm medo, do tal do branco. O branco. E se me der branco? Então, se te der branco, pensa assim, ó, quando você, digamos que você saiu da tua casa, você tá na sala e você foi pro quarto buscar alguma coisa. Você chegou no quarto, esqueceu o que você foi buscar. O que você faz? Você volta para a sala. Volta para a sala e pensa, o que eu fui buscar? É muito provável que ali você se recorde do que você foi buscar lá no teu quarto. Mesma coisa com a tua fala. Você estava falando, deu um branco, volta o teu pensamento até onde você se lembra ali o que você estava dizendo. E isso tudo acontece muito rápido. Viu que não vai se lembrar? Qual é o problema de dizer, pessoal, vocês me desculpem, tive um branco aqui. Eu vou seguir para outro assunto, assim que eu me recordar eu volto. Qual é o problema que a gente tem? Por que a gente tem tanta dificuldade em ser natural e assumir a nossa vulnerabilidade? Eu lembrei de uma situação quando a Adriana falou, quando entrou na TV Sudoeste ali, que o problema dela, a solução dela, no caso, foi ela tá tão... que eu não tive coragem de dizer não. Ela chegou a passar. Pelo teste. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha muita vergonha, porque foi ali que quando eu entrei no ensino médio, eu entrei novo, num colégio novo, e eu não conhecia muitas pessoas, então isso me dificultava bastante. Mas quando eu fui para a faculdade, que foi a mesma situação, eu estava tão desligado do que as pessoas iam pensar de mim, que eu conseguia apresentar sem, às vezes, fazer um roteiro. É só chegar lá e falar, eu sei do assunto e acabou. E, assim, eu não ligava porque as pessoas pensavam. Porque depois daquilo eu ia para outro lugar, ia para casa, ia sair com meus amigos, ia para um bar, ia para qualquer lugar. E tava tudo normal, tudo voltou à rotina. Só que depois que eu saí da faculdade parece que voltou essa timidez. Matheus, mas você percebe, e lá na escola você era bastante tímido. Sim. E você percebe que na escola você estudou muito tempo com aqueles colegas? Até hoje, atualmente, 9º ano, sim, sempre foram os mesmos colegas. Aí que tá, o vínculo. O que acontece se você estiver, sei lá, passando na rodovia, andando ali e um caminhão, um carro que você nunca viu na vida, colocar a cabeça para fora da janela e te chamar de feio? Você não vai dar bola para aquilo, porque você não conhece aquela pessoa. Que maluco, quem é esse cara aí? Do nada. Dane-se. Xingar ele de feio de novo. Agora, se alguém que você ama muito, que você tem um vínculo forte, fala isso pra você, xinga você e te chama de feio.
Já dá uma gelada no coração. Muda, porque aquelas pessoas importam para nós. Uhum. Então, muito provavelmente, foi isso que aconteceu na escola. Aquelas pessoas, você tinha um vínculo já de muitos anos com elas. Então, um colega te julgar, te excluir o Matheus do grupo, porque o Matheus não apresentou bem um trabalho, aquilo tinha um peso para você. Na faculdade, você já estava em outra fase da tua vida. Tô nem aí para essa galera aí, se apresentar bem, se não apresentei. A questão é minha. Então, você coloca um peso muito menor. E automaticamente é o peso que a gente coloca. É sempre assim. Quando nós colocamos essa... E aí a gente tem que cuidar muito da nossa comunicação interna. Essa comunicação que nós... Essas mentiras que nós ficamos contando para nós, esse peso. Meu Deus, e se eu errar? Se eu errar, eu vou contornar, o mundo não vai acabar, eu vou dar um jeito nisso e tá tudo bem. Agora, se eu fico colocando muito peso, pensando muita coisa negativa em relação àquilo, aquele trem vai aumentando, a responsabilidade daquilo vai ficando cada vez maior. E aí é claro que a chance de eu estar mais nervoso na hora também é maior. E se eu estou mais nervoso, eu perco o controle da situação. Eu sou um carro desgovernado. É provável que eu vá lá, fale coisas e depois nem me lembre do que eu falei. E existe uma diferença, né, de situação sobre a pressão, né? Apesar de não parecer, eu já fui atleta de futsal. Hoje eu pareço mais a bola, né? Mas há muitos anos atrás... Não parece. Há muitos anos atrás eu joguei futsal e quando você ia entrar num ginásio lotado, era uma pressão gostosa, sabe? Uma tensão. O mesmo nervosismo que eu sinto hoje, assim, pra gravar esse podcast, você sentia esse friozinho na barriga, escutava a galera falando e xingando e cantando no ginásio. E só que no jogo ali, por você dividir o protagonismo com mais, no futsal são 5, com mais 4 atletas, pelo menos ali na quadra, e mais os outros 5 do time, você fica mais tranquilo. Você sente o friozinho na barriga para entrar na quadra, entrou, beleza, começou o jogo, a adrenalina já sobe a 1000. Quando você vai falar em público, num palco, sozinho, apresentar um trabalho, apresentar um programa, você é o protagonista. Então, a pressão está toda sobre você. Então, isso eu ainda tenho que trabalhar e ainda não aprendi a lidar. Aprender a ser o protagonismo e gostar dessa pressão, desse frio na barriga, igual eu gostava quando jogava bola. Alisson, é uma caminhada. Tem café aí? Cadê aquele café? Eu quero um café. Tá aqui atrás. Alisson, é uma caminhada. Essa confiança em mim, eu preciso conquistar. Não, eu tô em casa, gente. Deixa eu servir aqui, tá de boa. A confiança, ela é conquistada. E eu preciso me desafiar e eu preciso fazer bem feito para eu ir pegando essa confiança em mim e perdendo esse medo de fracassar. Então, é pela repetição. Eu faço uma vez, eu faço outra, eu vou melhorando, eu vou lapidando a minha fala, eu vou pegando confiança em mim e com o tempo eu vou sentindo prazer nesse friozinho na barriga. Você estava lá, sábado passado, eu fiz uma palestra para um público de cerca de 200 pessoas. Se falassem para a Adriana, sei lá, 4 anos, 5 anos atrás, que ela daria palestras para 200 pessoas, que ela estaria ali sozinha num palco, falando por mais de 1 hora, sobre 200 olhares na direção dela, imagina, ela disse, você tá louco, eu jamais vou ter capacidade para fazer isso. Eu não tenho estrutura emocional para isso, eu não tenho segurança para isso. Sábado, eu não vi a hora que aquele momento chegasse. Você começa a sentir prazer em se desafiar, prazer em provar para você mesmo que você consegue. É só uma troca. É uma troca. Em vez de você ficar dizendo para você que você não vai conseguir, que vai dar ruim, que você vai chegar lá, que vai dar branco, que você vai ficar inseguro, você começa a dizer para você, você vai dar conta, você vai conseguir e vai ser bom. E você entra numa roda que gira para o outro lado. E até é legal isso, que eu já vi vários humoristas falando que a risada do público, ela... Como é que eu posso dizer? Ela é combustível. É combustível para ele. Então, você fica viciado na risada das pessoas. Eu imagino que quando você está dando uma palestra, tem essa mesma sensação. Então, quando você fica bom naquilo, ou propriamente dito, você aprende a fazer aquilo, vira um combustível para você
continuar fazendo. Só que tem que dar o primeiro passo, né? Tem. E, Alisson, não é só palestra. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando em público. A gente está falando para o público do podcast, a gente está falando para vidas, para histórias, para pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, que um dos fatores que mais nos causa medo é não se perguntar o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho um porquê muito forte na minha vida, que me move. Eu amo, eu sou fascinada por ajudar as pessoas, por pegar nas mãos das pessoas, como eu peguei um caso agora, final do ano, que chegou para mim por indicação médica. Falei, que é isso? Acho que essa mulher se confundiu, o médico deve pensar que eu sou psicóloga, teve algum erro aí. E aí eu fui questionando ela falou, não, eu tenho tanto medo de falar na confraternização de fim de ano da empresa onde eu trabalho, que há 3 anos eu vou parar no médico, nessa mesma época do ano, com dores muito fortes no estômago, por nervoso, porque eu sei que eu vou ter que falar e eu já fico remoendo aquilo e eu fico muito nervosa e eu vou parar no médico. E sim, a gente identificou de onde vinham essas memórias lá na infância dela, onde ela entendeu que toda vez que fosse se expor, que chamasse atenção, que tivesse diante dos olhares, poderia haver dor e sofrimento. Então, isso acionava todo um mecanismo de luta ou fuga dentro dela, que fazia ela sofrer demais e causava dor física. Então, essa é uma razão que me move. E quando eu estou aqui, eu falo alguma coisa e alguém depois me manda uma mensagem no Instagram, eu li o livro que você indicou e me ajudou muito. Eu fiz aquela técnica que você ensinou e realmente deu resultado. Poxa, será que não é um egoísmo da minha parte saber o que eu sei e ficar fechadinha dentro de casa por ter vergonha de aparecer? Uhum. Será que a doação, a entrega não é muito mais importante do que eu? Então eu digo assim, o foco não sou eu, a mensageira, não é a Adriana estar aqui num podcast, é o que eu tenho para contribuir na vida das pessoas. E quando eu vou subir num palco, quando vocês... por que vocês resolveram começar esse podcast? Porque vocês querem ouvir histórias, vocês sabem que essas histórias vão contribuir na vida de outras pessoas. Então vocês têm um porquê, aí o selfie, eu fico em segundo plano, porque a mensagem é esse conteúdo, essa transformação que eu vou gerar na vida das pessoas que mais importa. E isso diminui o nervosismo. E hoje a gente tem um problema sério de ansiedade, né? Uhum. A sociedade em geral. Muita ansiedade e TDAH, né? Desde das mais jovens até os mais velhos. É um problema seríssimo. O Brasil é um dos países com maior índice de pessoas ansiosas. E qual seria a solução? Se deveria ser um tratamento desde jovem? Como que seria uma solução para evitar? Principalmente os jovens hoje, que têm uma pressão absurda para passar na faculdade, ser alguém na vida, atingir seus objetivos. Resultados. Eu vi um meme... Nota no Enem já é muita competição, já dentro do ambiente escolar. Eu vi um meme esses dias que eu achei muito engraçado, que o rapaz, ele tava dentro do ônibus, aí ele colocou a legenda na foto assim, ele tava com a mão na boca, gente, hoje a marmita é estrogonofe, eu não aguentei, eu comi no café da manhã, de tanta ansiedade que ele tava, de comer algo que ele gosta. Uhum. Então, cara, as pessoas sofrem muito com isso, eu já sofri com isso e é um problema seríssimo. Eu já tive crises enormes, assim, quando eu era mais adolescente, tinha mais cobrança e por ser o filho mais velho da minha mãe, eu tinha que trazer alguma coisa pra dentro de casa. Então eu tinha muito essa cobrança e acabei tendo bastante ansiedade quando era mais novo. Hoje, morando sozinho, eu já consigo lidar com os meus próprios problemas e criar minhas próprias soluções. Hoje eu não sofro tanto com ansiedade, mas sempre tem aquela pitadinha por dia. Uhum. Hoje foi um dia, inclusive, bem ansioso pra mim. O que é normal? É normal, é uma coisa boa. Claro. Uma coisa... Na dose certa, nos momentos certos. A ansiedade que motiva a gente a... Pegando um gancho, uma coisa que sempre me ajudou com a ansiedade, e me ajudou principalmente agora, foi voltar a praticar atividade física. Uhum. Eu acho que a atividade física, ela melhora tudo na tua vida, e principalmente a ansiedade. E a gente sabe que você gosta muito de atividade física também. Você corre, viciada. Academia... Uhum. E yoga também? Eu não me suporto se eu não fizer atividade física. Cheguei nesse nível, nesse estágio da minha vida. Eu não me suporto
se eu não fizer atividade física. E eu falo para vocês, eu faço... Até esse ano eu comecei com uma brincadeira, acho que foi dia 1º ali, eu coloquei no Instagram, primeiro treino de 365, até hoje eu não entendo por que o pessoal coloca tanto de 200. O ano tem 365 dias, acho que é porque só contam de segunda a sexta, né? Acredito que sim, né? Final de semana é cachaçado. Né? Não, é direto. E vou falar para vocês que eu até escondo, viu? Porque às vezes eu tô de folga lá à noite, eu vou fazer mais um cardio, vou fazer uma caminhada para arejar a cabeça. Essa rotina? Todo dia. E às vezes eu escondo os treinos, porque para as pessoas não falarem assim, meu Deus do céu, sem noção. Só vive na academia. Isso. Mas eu treino quase todo dia. Por quê? Porque eu preciso dessa endorfina. Eu tô com 41 anos, eu sou mãe de 2, eu presa, né? Acordo desempregada todo dia, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Eu estudo muito, eu tenho gato, tenho cachorro, tenho casa. Os últimos anos da minha vida pessoal não foram muito fáceis, bem desafiadores também, e eu consegui me manter até hoje sem tomar ansiolítico, porque eu vejo uma onda gigante, preocupante, de pessoas tomando ansiolítico na primeira consulta, muitas vezes vão lá no clínico geral, já toma isso aqui, mas e a raiz, a causa disso? Então, a atividade física é o meu combustível. É ali que eu falo que eu sou uma viciada, uma dependente química da atividade física. Porque ali eu coloco o meu próprio corpo para produzir os hormônios que vão fazer eu me sentir melhor. Olha que máquina incrível que a gente tem. Nós temos tudo o que nós precisamos, mas é mais fácil lá no mercado comprar um remedinho e me sentir dopado. Eu não posso, porque eu gosto dessa energia, eu gosto dessa minha disposição, desse meu pique, e que eu enfrento o dia assim, rápido, correndo para lá e para cá, e chega à noite, na hora de dormir, eu capoto, eu desmaio, porque eu cansei, eu me esgotei durante o dia. Então eu durmo muito bem, e eu acordo e sigo o fluxo desse jeito. Tanto que quando a Adriana chegou aqui no podcast, ela falou assim, eu vou ensinar uma técnica milenar aqui para vocês se soltarem na hora do podcast. Faz 10 a 15 polichinelo aqui para acelerar o coração. Isso. Já começa... O que acontece? Olha só, quando eu faço, e isso é verdade, as pessoas menosprezam porque é de graça. O ser humano tem uma mania de achar que só funciona aquilo que paga caro e que é difícil. Aí tem tudo em nós e menospreza. Você vai falar em público, você vai fazer uma palestra, procura... Primeiro, você vai gravar uma entrevista, você vai para um evento que você vai falar, estaciona teu carro 2, 3 quadras antes e vai numa caminhada, num ritmo aceleradinho, coloca esse coração para acelerar e o teu corpo para funcionar de verdade. Essa endorfina que você libera desse exercício cardiovascular ali rapidão, vai controlar o teu cortisol, que é o hormônio do estresse. E vai fazer com que você se sinta mais tranquilo na hora de falar, em estado de presença, porque a ansiedade rouba as nossas palavras. Lembra quando você falou da ansiedade? Quando eu fico ansioso, eu não controlo, eu nem sei o que eu vou falar. Meu Deus, vai me dar branco, eu não sei o que falar. Ou não fala nada, ou fala muito, né? Isso, e fala muito, é aquele carro desgovernado que saiu em disparada e não sabe onde vai chegar e daqui a pouco, meu Deus, eu não sei mais agora como é que eu volto para aquele assunto. Isso é a ansiedade que faz. É o cortisol, é o hormônio do estresse, por conta de todo aquele nervosismo que eu estou sentindo. Quando eu libero endorfina, eu controlo a adrenalina, que provoca essa produção do cortisol, do hormônio do estresse. Então, faz 20 polichinelos num banheiro, vai lá, se esconde, faz, ninguém vai ver, agacha e salta, faz alguma coisa para o teu coração dar aquela disparada e você vai se sentir melhor na hora da fala. Então, uma das dicas mais importantes, uma das outras vantagens, né, além de fazer o treinamento diário ali, de ter uma rotina mais fitness, mais com academia, essas coisas, é também soltar a voz na hora do público ali. Claro, você fala melhor. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quer falar melhor? Como é que é a tua rotina de atividade física? Vai fazer atividade física. Por quê? Quando eu ativo a circulação sanguínea no meu corpo, é no corpo todo, inclusive no cérebro. Então, eu vou ativar a circulação sanguínea, a circulação sanguínea também no meu neocórtex, na parte racional do meu cérebro. Então, eu consigo pensar melhor para falar. E estudos já comprovam que a nossa criatividade também melhora quando eu pratico atividade física. Tudo melhora. Tudo se alinha, né? Tudo. Eu acho que um grande problema hoje é a recompensa muito rápida, né? A maior exemplo disso é o tal do TikTok, né? Hoje o pessoal é tudo muito imediato. Imediatismo. Hoje eles querem tudo na mão. E a atividade física, ela necessita de disciplina.
Tipo, leva tempo, você tem que se cuidar, você tem que seguir. Não é uma semana, nem um mês, são meses. Só que a recompensa é muito maior. Claro que é. E a gente não percebe isso, porque a gente está acostumado Porque é médio e longo prazo, é hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. E precisa de constância, não é mais aquela história. Aí eu vou lá no nutricionista e quanto tempo eu vou ter que fazer dieta para emagrecer? Gente, dieta é para a vida a toda. vida inteira, com uma alimentação saudável. Não é dieta, é uma dieta saudável para a vida toda. Não adianta só fazer Só academia. Que é algo complexo, porque atingiu todo mundo, né? E eu lembro quando eu era mais jovem, criança praticamente, o pai e a mãe sempre foram muito conservadores no sentido de, viu, não fica muito no computador, não mexe no celular, vamos comer, larga tudo, só come. Tipo, sempre me ensinaram isso. E hoje eles são viciados no celular. Eles estão com o mesmo problema que a gente tinha. Eu tenho que preparar a janta, chamar eles, pessoal, o pai e mãe, largue o celular e venham jantar. Vamos conversar. Fazer engolir celular. Então, cara, eu vejo que é um problema que... Eu vi não é uma reportagem, mas que a geração atual foi a primeira a perder em questão de QI para os pais. Então, ao mesmo tempo que eu vejo, já conversei com algumas crianças de 4, 5 anos, que para mim são gênios, que elas conversaram de mano comigo, que são adulto, e elas conversavam de mano comigo com 5 anos. Eu nem sei se eu sabia falar com 5 anos. E ao mesmo tempo tem crianças que já têm uma dificuldade, porque é muito equipamento eletrônico, é muito desenho animado. Eu não vou entrar em dados, Alisson, porque eu não sei. Eu não fui pesquisar a fundo, mas existe um conceito hoje do cérebro podre, resultado do excesso de tela. Eles gostam de fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. E para nós também, Matheus, vamos falar a verdade? Não, nós também. Eu já me peguei nessa armadilha de estar no final do dia lá, cansada, dar aquela esticada na cama ou no sofá, pegar o celular aqui só para dar uma espairecida. Quando vi, tá horas ali. Quando eu vi, passou 40 minutos, eu não fiz nada. Eu estava ali e o tempo passou. Então, tem que ter muito autocontrole para a gente não se viciar. Eu tenho uma situação pior, que eu consumo muito YouTube, eu gosto de assistir vários vídeos e tal. Eu coloco lá um vídeo de 20 minutos. Tem vídeos que eu não consigo assistir ele inteiro. Eu pego o celular, o vídeo tá rodando, eu tô mexendo no celular assistindo o vídeo. Até que eu penso, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tô viciado, já vi 45 reels e o vídeo tá lá. Nem para pausar. E aí, quando você fala dessa minha dependência, dessa minha rotina de atividade física, recentemente, não tem muito tempo, eu descobri o yoga. E o yoga é uma filosofia. E eu preciso começar a falar cada vez mais disso, apesar de eu não estudar muito. Porque o yoga, para mim, é uma entrega. Eu vou lá naquela hora da semana e eu digo que é a hora mais preciosa da minha semana. Porque, cara, quando você, no começo, é muito desafiador. O teu cérebro luta contra aquilo. O silêncio, num mundo tão barulhento, chega a irritar no começo. Você exercitar o teu cérebro para não pensar em nada, tenta aí para vocês verem. É muito difícil. No começo foi desafiador. Hoje é uma necessidade que eu tenho. Aquela hora é preciosa por quê? Porque é como diz a minha professora. É quando a gente silencia os nossos ouvidos para os barulhos externos, fecha os nossos olhos para o mundo externo, se volta para dentro e fica nesse esforço de cada vez mais tentar silenciar a tua mente. E aí, quando você consegue ir se entregando para esse processo, não tem explicação. Você viver essa correria louca, barulhenta que a gente vive, e de repente você não pensar em nada, não escutar nada, não ver nada por uma hora, é maravilhoso. O silêncio é maravilhoso. E falando de esporte, aqui em Pato Branco você participa do Repórter em Quadra, no caso do NBB, para o time do Pato Basquete. Isso. Como que surgiu essa oportunidade? O que você acha? Você gosta de fazer essas reportagens? No caso... Gente, eu já começo a dar risada, porque vocês não fazem ideia do que foi esse basquete na minha vida. É algo que eu dou risada, porque até hoje eu me lembro do meu primeiro jogo. Quando surgiu essa proposta para ser repórter da Liga Nacional, do campeonato do NBB, em quadra aqui em Pato Branco, eu não sabia absolutamente nada de basquete, nada. Mas eu estava numa fase da vida que eu não queria dizer não, que eu queria me desafiar. Falei, então vamos lá. Sair do... uma coisa nova. Falei, vamos lá, vamos ver o que dá.
Na época fui para São Paulo, teve toda aquela reunião com os repórteres, foi repassado como seria, tudo mais. Beleza. E eu, quieta, muda. Gente do céu, eu não entendia nada do que eles falavam naquela reunião. Eu quietinha com a minha agenda aqui, só anotando os nomes, os termos técnicos para pesquisar depois no YouTube o que era aquilo. E aí eu fiz um laboratório de basquete, né? Porque eu não gostava de fazer educação física na escola. Ah, você fugia? Você Eu fugia do professor? Eu era a gordinha que ficava na arquibancada só atazanando a professora. Professora, você me dá a nota? Professora, eu não vou jogar hoje. Eu não quero fazer isso aqui, eu não vou jogar. Até da dança você fugia? Tudo, eu detestava. Eu só queria saber comer. Eu era aquelas crianças gordinha mesmo, assim, preguiçosa. E aí os professores me davam nota. Eu passava em educação física porque eles não queriam me reprovar em educação física. Mas eu não lembrava nada da teoria, dos fundamentos do basquete, nada. E aí eu fiquei estudando. Tive uns dias ali até que o campeonato começou, fiquei estudando. E me lembro bem quando essa bola começou a rolar, quando a bola subiu no ginásio do SESI, me deu um desespero. Você está ao vivo não tem tempo para pesquisar, ao vivo está acontecendo. E eu não tinha nunca visto nada tão rápido como o basquete. O que é aquilo? Agora, estou acostumada. Mas no começo, me deu um desespero, eu tinha vontade de gritar, tipo, pesadelo. Parem, pelo amor de Deus, me deixem entender o que está acontecendo. E foi indo. Que a gente sempre viu você reagindo tão bem, com o microfone na mão. Ah, gente, mas tem muito fingimento ali, viu? É o que a Amy Curry fala, finge até que se torne. Tinha coisa que eu não sabia, eu fingia costume. Vamos lá, vamos pra arquibancada, vamos mostrar a torcedor. Parece que você sai tão bem assim, a gente achou que era algo natural. Agora vai, né, Matheus? Agora vai, porque já tô 2019, já tô na 6ª temporada aí pega no tranco, né? Não, eu lembro da nossa primeira transmissão de basquete. Tava eu e o Jader, que é o operador hoje. Cara, as coisas acontecem tão rápido. É tanta pressão que você acaba... E justamente naquele jogo específico, deu um monte de problema. Problemas técnicos. No primeiro? No primeiro. Principalmente porque deu uma bolada no equipamento. Ai, parece que a vida testa. Cara, eu e o Jader, a gente conversou depois do jogo e ele falou, cara, a vontade era pegar o cabo-fonte do computador, tirar, falar, pessoal... Caiu a energia do ginásio, acabou a transmissão. Você acabou de me dar um gancho agora para uma história. Posso contar? Fica à vontade, por favor. Exatamente, Jader, exatamente isso que acontece. Dá vontade de fingir uma pane, assim, ó, não sei o que aconteceu, acabou, para fugir daquilo, porque tem situação que é muito desafiadora na nossa vida. E quando a gente falava sobre nervosismo, minha primeira entrada ao vivo no jornal Hoje... Eu fazia muito ao vivo aqui para o nosso jornal em Foz, jornal estadual, local, eu estava super acostumada. E eu entrava ao vivo do jeito que eu entro aqui, estou aqui com vocês conversando. Eu sempre amei o ao vivo. É um lugar que eu gostava de falar com naturalidade, sempre gostei. Depois que eu me acostumei, claro, no começo era bem desafiador. Mas a minha primeira entrada ao vivo no jornal Hoje, o peso da responsabilidade. Um peso maior, uma pressão social maior. Eu me coloquei... Eu quero mais um cafezinho, sim. Eu me coloquei um peso muito grande. E eu estava até 15, 20 minutos antes de entrar ao vivo, tentando me convencer que era só uma entrada como se fosse para o nosso jornal local e que estava tudo bem. O assunto era aquela onça em São Jorge do Oeste, que atacou uma senhora de 80 e poucos anos e ela veio a óbito, ela morreu depois do ataque da onça. E tava tudo bem até ali. Quando eu posiciono, e aí tem toda aquela questão, né? Você entra para o teu local, você já conhece os editores, já faz uma brincadeira aqui no ponto, vai conversando, vai relaxando, tudo de boa. De repente vem aquelas vozes do Rio de Janeiro no seu ouvido, né? Você já, aqui já o negócio é outro. E aí... Quando eu ouvi no meu ponto, e eu aqui, de frente para a câmera, segurando o microfone, e eu ouço no meu ouvido a voz do Evaristo Costa, e ele fala, e agora nós vamos... Eu estava em Francisco Beltrão. E agora vamos ao vivo a Francisco Beltrão, no Paraná, com a repórter Adriana Ludovichak. Nesses segundos, nossa, meu coração acelera até hoje de lembrar do que eu senti naquele momento. Nesses segundos, a única coisa que eu pensei é, eu vou fingir uma pane.
Eu vou fingir que eu não tô... Desmaiou ao vivo. Eu pensei assim, eu não vou conseguir, eu vou fingir que eu não ouvi, e aí eu vou ficar muda por alguns segundinhos e eles vão cortar porque eu não ouvi o áudio e deu um problema de áudio e vai cair esse link ao vivo. Eu fico nervosa só de lembrar do nervoso que eu senti naquele momento. Foi um dos nervosismos maiores na minha vida, assim. E eu pensei em fingir essa pane para me escapar daquilo. Veja só que besteira. Sabendo que aqui, hoje eu olho que oportunidade. Que oportunidade eu tive, que momento eu tive. E o que o nervosismo faz com a gente, né? O que o medo faz com a gente, querer fugir de um momento em que eu jamais imaginei na minha vida, que eu jamais sonhei com aquilo. De repente eu estava diante daquela oportunidade, mas eu pensei em colocar tudo a perder por medo, por insegurança. Hoje mesmo a gente está enfrentando um medo enorme, porque sim. Hoje mesmo, no caso, a gente está enfrentando um medo enorme, porque esse podcast já tem um projeto faz alguns meses já que a gente está tentando tirar do papel, mas por alguns motivos acabou não sendo tão rápido como a gente esperava. Hoje, dando início ao primeiro episódio, a gente teve que enfrentar esse medo que a gente adiou tanto, sabe? Ainda tô com esse medo. Que adiar Piora. Fica muito pior. Piora. Porque todo dia você fica nervoso, Isso. todo dia você... Daí o Alisson chegou, vamos fazer. A primeira convidada já tá alinhada, ela sabe que vai vir e a gente vai fazer. Isso. Eu pensei, meu Deus, não dá pra fazer semana que vem, não dá pra fazer pro mês que vem, não dá pra fazer pro, sei lá, daqui uns 3 meses. E eu cheguei aqui na produtora e falei, gente, vamos gravar essa semana. Cara, não sei, vamos fazer... Não tá em cima da hora. Eu queria fazer quinta, né? Hoje é sexta-feira, estamos fazendo. Não, então sexta. Então sexta-feira. Tem que sair do papel isso, já são... Não, e assim, como a Adriana falou, no começo foi muito difícil, agora até a conversa tá fluindo. A gente achou que ia dar o branco que todo mundo fala e por enquanto tá tranquilo, tá muito bom. Matheus, o que acontece? O nosso foco, imagina que ele é fermento. Onde a gente coloca o nosso foco, aquilo cresce, expande. Se eu fico adiando esse desafio, a gente quer fazer esse podcast, mas eu não tenho coragem de fazer hoje, deixa para amanhã. Você não tem sossego, porque aqui dentro tem uma coisa te lembrando o tempo todo que você quer fazer aquilo, que vai ser legal, mas você está fugindo do teu medo. E aí você vai colocando aquele foco, mas e se isso, e se aquilo? E aí aquela coisa vai crescendo. E quanto mais você vai adiando, mais você vai alimentando aquele monstro do medo. Então, maior vai ser esse medo. Quanto antes você enfrentar o que você tem que enfrentar, mais rápido você vai provar para você que não precisava daquilo e que é bom. Não é ruim, é bom. Não, e é muito bom mesmo. Não, e eu falo, cara, com as coisas que eu já vivi na minha vida, eu garanto para você que tá assistindo a gente. Faça as coisas que você quer, independente se as pessoas gostem ou não. Porque você vai ser julgado de qualquer forma. Isso aí. Vai mesmo. Se você fizer, você vai ser julgado. Se você não fizer, tu vai ser julgado também. Então, vai pra cima e faça. Alisson, eu tenho um treinamento específico que é para gravação de vídeos, né? Hoje é inevitável que você, enquanto empresário, empreendedor, vendedor, você não coloque a tua cara ali na câmera e se apresente, porque a gente faz negócios com pessoas, a gente quer saber quem é, eu quero saber de quem eu estou comprando, eu quero conhecer aquela pessoa, se eu confio nela. E é vendo as pessoas que eu avalio. Então, a gravação de vídeo profissional, ele virou uma ferramenta de trabalho. Não é blogueiragem, não tem nada a ver com isso, como o pessoal fala por aí. É um instrumento de trabalho para você aumentar as suas vendas, melhorar o teu posicionamento profissional. E eu sempre falo, feio, gente, é chegar o dia de pagar boleto e você não ter dinheiro para pagar os boletos. E a gente tem que fazer acontecer. O que as pessoas vão dizer é delas. E pessoas que se dão ao trabalho de vir e te criticar por algo que você está fazendo, é essas pessoas que você quer ouvir? Você teve muita crítica quando começou? E como que você lidou com elas?
Eu não tive crítica, Matheus. Não? Eu me criticava. Olha só, eu Autocrítica. me autocriticava. Eu pensava assim, mas meu Deus, eu trabalhei em televisão tanto tempo, com toda aquela estrutura, toda aquela seriedade. Agora eu vou para as redes sociais para divulgar o meu trabalho. O que, que as pessoas vão pensar? Gente, eu me assustava com o tanto que as pessoas repostavam os meus vídeos no começo e torciam e me mandavam mensagens. Se criticaram, nunca vieram me falar. E graças a Deus eu acredito que a minha comunicação hoje é muito mais fluida, é solta, é livre. Eu falo mesmo sem essa vergonha e sem esse medo, porque eu não me importo mais com o que os outros vão Você pensar. Cresceu aqui no Sudoeste do Paraná mesmo? Uhum. Hoje mora em Coronel, né? Coronel Vivida. Nunca pensou em se mudar pra cá, pra ficar mais perto Logo dos eu seus volto clientes? para cá. Ah, vai? Logo eu volto. Aham. Ok. Tinha essa dúvida mais interna mesmo, né? Não, logo eu volto para Pato. Eu tenho essa conexão com a cidade aqui, é a minha casa. Não, beleza. Então, mais alguma coisa, Matheus? Não, acho que as dúvidas são essas. Você quer É. fazer aquela A gincana ali? gente vai fazer uma Ah, não dá nem pra falar de gincana, né? É uma dinâmica. ai, ai, ai. É um quadro que a gente vai chamar de isso ou aquilo. São perguntas simples, pessoal. Mas que a gente vai jogar a Adri contra o muro. Não tem jeito. Meu Agora, Deus do céu. E surpresa é do só uma podcast. coisa ou outra, eu não É uma posso coisa ou justificar, não posso Não dizer tem- depende. Vamos ver. Ai, meu Vamos ver. Deus Vamos do ver. céu. Você Vamos é a lá. primeira aí, É uma tá? brincadeira, Vamos Vamos inventar descontraída. as regras agora. Vamos lá. Ah, Isso ou aquilo. Primeira, o que você preferiria? Avançar no tempo ou voltar no tempo? voltar no tempo. Voltar no tempo. Voltar Isso no aí tempo. Isso aí é assim. Assistir filme ou série? Filme. Filme. Eu também sou um pouco mais do filme. Eu gosto do... O problema É que eu sou mãe de 2, então, assim, nem sempre eu consigo dar aquela continuidade na série, e eu fico irritada, eu É. não quero assistir, não É consigo. que o então- filme é rápido, ele acaba. Série tem vezes que você pega e fica pela metade e não termina nunca. tem E- série que eu nunca terminei. eu também. E tem série que termina muito mal, ou chega num momento que fica muito ruim. Então você fica. Como a gente não tem muito tempo, Isso, então. filme. Eu assisto bastante. O Maurício Meirelles falou isso. Eu assisto bastante Netflix. Eu fico mexendo no Netflix lá. O que eu poderia assistir se eu tivesse tempo? Então. É isso aí. Pegando o gancho de filme e série, final feliz ou final triste? Ai, tem um lado, assim, muito emotivo em mim, que eu amo o final feliz. Final feliz. O clássico. Opa, rede social. Instagram ou TikTok? Instagram. Eu sou 40 a mais, né? Instagram é mais legal. Também prefiro o Instagram. Eu tô começando no TikTok agora. Ler ou escrever? Os dois, eu não vou escolher. Eu amo os depende. dois. O começo da minha história, eu comecei no jornalismo porque eu amava ler e escrever. Mas se tivesse só um pro resto da vida. Mas se eu fosse só um pro resto da vida, mas se eu fosse escrever pro resto da você vida e eu teria que ler igual, né? não me abastecesse, eu não sei. É que você tem que pensar do lado seguinte. Se você escrever, outras pessoas vão ler a tua história. Se você não escrever, você só vai ler a história das outras pessoas. Nossa, você foi profundo, hein? Essa é a minha Deus, interpretação. e tava com medo de soltar a voz, olha Aí, quanta ó. sabedoria. Essa aqui é tensa, hein? Manter um segredo ou contar um segredo? Eu mantenho o segredo. E falo isso assim, ó, categoricamente, sou confiável. Não gosta Eu da respeito. fofoca. Gente do céu, isso é, você cuida, você falou do bar, da fofoca, nossa comunicação depende da nossa ambiência. Vamos falar de coisa boa, eu mantenho o segredo. Isso aqui é divertido, hein? Hum. Falar com os animais, É. tipo, se entender com os bichos, ou falar 10 línguas estrangeiras. Ai, com os animais. Eu adoro falar com os meus bichinhos, gente, eles me entendem de um jeito. Seria muito interessante você falar com o teu cachorro e ele entender, e ele falar contigo e você entender também. Mas quem seria tem bem animal meio que sabe que se você entende entende- em outras Você acha que linguagens. futuramente não vão fazer uma tecnologia assim? Lê o cérebro dos nos filmes animais. já tem, né? Nos filmes, Eu sim. tenho um gato, gente. Mas- Gato é extremamente expressivo. O gato é muito... Eu também tenho um gato. O gato, ele é muito soberbo, arrogante. Aham. Não é arrogante, ele é É. autoconfiante. Olha aí, ó o mito que a gente tem de quem fala bem é arrogante. Não, é autoconfiante. O gato se basta. Ah, não, mas a minha gata é arrogante. Mas, cara, ser poliglota... Ah, eu adoraria. Não ser poliglota,
voltar a estudar inglês e conseguisse me comunicar só no inglês e o Já português... estaria bom, né? Pra mim estaria bom, porque abre um leque de possibilidades, assim. Isso. A gente tá criando um podcast aqui, estamos fazendo um podcast porque eu gosto de conversar com as pessoas. Uhum. Tem a chance de Chamar uma conversar pessoa com... estrangeira aqui. Pra mim seria um sonho também. Concordo. E é um contigo. objetivo, na verdade. Futuramente. Mas é que no caso eu respondi o que eu tenho pra hoje, entendeu? Que então eu me comunicar Mas com os seria meus divertido, bichos. também seria muito divertido. Na verdade, não, nem. Vamos pular isso aí. Pensamentos ruins. Ser a pessoa que conserta ou ser o ombro de todos pra chorar? A pessoa que conserta. Que chorar vai resolver, nem sempre resolve. É a pessoa que conserta. Estar sozinha no deserto ou na selva? Na selva. Eu também ficaria na selva. No Selva deserto, tem mais recurso, né? lógico. Faz amizade com os bichinhos ali. Linguagem não verbal eu estudo bastante. Dizem que os bichos entendem. Na verdade, a nossa linguagem não verbal vem do mundo animal. Não, você se sentiria mais em casa, né? Mas até pra recurso, é mais fácil achar água na floresta. Tem que na- sombra, tem Isso. tem abrigo. Surfar no oceano cheio de tubarão ou cheio de água viva? Pelo amor de Deus. Se ficar, o bicho pega. Já surfou, inclusive? Não. Eu já surfei naqueles jacarezão, assim, Você aquelas falou coisinhas. que não gostava de educação física quando era mais novo, né? Uhum. Tempo da escola. Mas você praticou algum preguiçosa. esporte depois que não seja academia ou corrida, vôlei, nada Não. assim? Não. Outra Tá, eu não curiosidade da respondi. Eu Adriana. tô pensando entre... Porque, meu, tubarão e água-viva. Que escapa eu daí? já fui queimado por água viva, mas nunca fui mordido por tubarão. Eu não... Ainda bem. Ainda bem, ainda tem os dedos. Tá, eu preciso escolher alguma coisa? Preciso. Acho que não sei, vamos de água-viva. Vamos... Olha, que é ruim também. Não, acho que Mas não é que tem tubarão, um bom aqui. né? Essa aqui já faz mais sentido. Praia ou piscina? Praia. É bom. Praia é bom. Praia. É energia, Nossa, né? essa aqui vai definir a nossa amizade, Adri. Ah. Biscoito ou bolacha? Aqui do sul. Bolacha! Bolacha, pessoal. Bolacha. Bolacha de preferência pintada, daquela que a minha mãe faz. Substituir essa daqui? Qual, essa aqui? A próxima? É, a próxima. Sim. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Desses que você talvez tenha assistido de super-heróis ou lido histórias. Ai, gente, o meu sonho era ser a She-Ra quando eu era criança. Vocês não lembram da She-Ra e do He-Man? Sim? Não, Meu não sonho lembro, era mas- ser a She-Ra. E eu queria muito ter um cavalo com asas e subir naquele cavalo e voar assim. Então, Como é que chamava o... como é que chamava o cavalo dela? Não lembro se tinha Ai, nome. Faz tanto tempo. Ai, mas eu queria ser a She-Ra. Tá bom pra você, Matheus? É, o... Não, foi bem inesperado. Eu achei que ia que a ser pergunta inicial foi- voar. Poder de Geralmente o pessoal super-herói. Escolhe Eu queria voar, ser a She-Ra. lemente. Não, eu queria subir no meu cavalo voador e voar. Só isso que legal. eu queria. Aqui a pergunta era ser super forte ou ser super rápido? Super forte ou super rápida? É. Rápida. Rápida. O próximo. Essa aqui, cara, essa aqui é Não, ele polêmica. fica torturando ainda Essa aqui é antes. polêmica. Será? Ir ao encontro com um ex ou ao encontro às cegas? As cegas. Porque as cegas têm a possibilidade de ser melhor. É. O ex já tá. Você já sabe o que, sabe o que vem, né? entendeu? Já Então leu o existe livro uma. já. E a última, um pouco mais sério. Viver uma vida chata e normal ou algo inexplicável que aconteça com você todos os dias? A vida que eu vivo hoje. Algo inexplicável que acontece comigo com frequência. Todo dia uma surpresa. É, quando a gente se permite romper essas barreiras internas, É bom, sair da sai do zona de comodismo. conforto Isso mesmo. e se desafiar e a viver algo mais. É isso. Então, Ah, legal, acho que isso... Realmente, você sair da zona de conforto, furar a bolha da vida que você vive... No início parece muito sacrifício, mas depois vale a pena. então tem Considerações alguma finais? coisa, Adriana? Ah, eu Se quero dar os despedir? parabéns para vocês. Eu quero dar os parabéns para vocês. Pato Branco precisa desse espaço. Cuidem dele, se dediquem a ele, tragam boas histórias para cá. O mundo precisa ouvir histórias inspiradoras, encorajadoras, que motivem. E parabéns para vocês dois por vencer o nervosismo, por vencer a insegurança. A vida é isso aí. A zona de conforto, ela não é confortável, porque a gente
fica naquele conflito. Eu tenho que fazer esse podcast, eu tenho que fazer esse podcast. Então não é nada confortável. Rompam essa barreira, se desafiem, é isso mesmo. E aqueles convidados mais difíceis é daqueles que vocês têm que ir atrás. Façam isso, porque é essa vida que vale a pena. Então, Adri, e fala para aquela câmera, suas redes sociais, onde é que o pessoal pode entrar em contato contigo, teu site. Ah, sim, lá no meu Instagram tem tudo, tá? O meu arroba, eu já falo o meu nome em si já é praticamente um ruído de comunicação, né? Mas vai aparecendo um caractere aqui. No arroba Adriana Lodovichak, lá no meu Instagram tem o link na bio para o pessoal acessar meu site. Lá no meu site tem um e-book gratuito para quem quer técnicas, para quem quer saber um pouco mais sobre melhorar a sua comunicação e a sua oratória. No meu Instagram também sempre produzindo conteúdo lá, levando essa informação, porque sim, a gente precisa levar a nossa mensagem, sim, a nossa comunicação é uma das melhores ferramentas de autoestima e autoconfiança para a gente, firmar os nossos 2 pés no mundo. Ah, que legal. Então, pessoal, mais uma vez reforço, sigam a gente nas redes sociais, @semconexão, segue lá também o meu Instagram, @AlisonHReis. Siga o Matheus, qual que é o teu arroba? Meu arroba é Matheus Fantinel. E lembrando, pessoal, que essas gravações só são possíveis graças à nossa parceira It's Media. It's Media. Isso, @It's Media, que está fornecendo o espaço, os equipamentos, tudo que a gente está usando aqui hoje. Até as xícaras. São o café. Ó, eu também posso deixar um abraço para o Jader, querido, nosso parceiro da It's Media, o Ricardo da It's Media, o Gustavo, todo mundo empenhado fazendo esse podcast acontecer, essa super produtora de Pato Branco. Então, segue também a It's Media. A It's Media trabalha com produção de audiovisual, transmissões ao vivo. E se você tiver interesse... Gravação de vídeo, isso. VT comercial, publicitário, o que tu precisar, a It's Media faz. Se você tiver interesse também em fazer um podcast, entre em contato, esse espaço tá para locação. Locação, isso aí. Entre em contato, converse com o Ricardo, ou com o Jader, ou com o Matheus, ou até comigo. E realize seu sonho. Isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez, então, a It's Media e ficamos por aqui. Agradecer a Adriano mais uma vez. É isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.